O Brasil pulsa em um ritmo onde o antigo e o novo se chocam diariamente. No centro desse turbilhão, um texto milenar, a Bíblia, exerce uma força magnética e polarizadora sobre a vida social contemporânea. Não se trata apenas de fé privada. É uma arquitetura que molda o debate público, desde as leis que nos regem até a forma como entendemos a família e a justiça. Como um conjunto de narrativas escritas há séculos se torna um campo de batalha ideológico no século XXI. As páginas sagradas são invocadas para defender posições conservadoras sem pautas de direitos civis, enquanto, paradoxalmente, inspiram movimentos de base por justiça social e acolhimento. A tensão é palpável. Onde termina a esfera da crença individual e onde começa a imposição de um código moral coletivo em uma nação plural? Este é o território de conflito e transformação que define a sociedade brasileira atual. O Brasil contemporâneo é um campo de forças onde o texto bíblico não é apenas um guia espiritual, mas um ator político e social ativo. A Bíblia, em suas diversas interpretações, funciona como um prisma através do qual questões complexas da modernidade são filtradas e muitas vezes radicalizadas. A laicidade do Estado brasileiro, um pilar constitucional, é constantemente desafiada pela pressão de grupos que buscam alinhar a legislação civil com preceitos morais extraídos diretamente das Escrituras. Este embate não é novo, mas ganha urgência na era da comunicação instantânea, onde a interpretação de um versículo pode mobilizar milhares em questão de horas. A linha tênue entre a liberdade de crença e a imposição de um dogma como norma pública é o epicentro de muitas das nossas tensões sociais atuais. A influência da Bíblia se manifesta de maneira dual. Por um lado, ela é a fonte de inspiração para movimentos de justiça social, que resgatam temas como a libertação dos oprimidos, a defesa dos pobres e a denúncia da opressão, ecoando profetas do Antigo Testamento e os ensinamentos de Jesus sobre os marginalizados. Por outro lado, a mesma fonte é instrumentalizada para justificar posições contrárias a direitos adquiridos ou reivindicados por minorias, especialmente no que tange a questões de gênero, sexualidade e estrutura familiar. Essa dicotomia revela que o texto sagrado não possui um significado monolítico no espaço público. Ele é um campo de batalha hermenêutico. O que um grupo vê como mandamento divino, outro enxerga como um anacronismo que fere os princípios de igualdade e dignidade humana. A complexidade se aprofunda quando analisamos a relação entre fé e ciência. O diálogo entre a cosmologia bíblica, com suas narrativas de criação em 6 dias, e o conhecimento científico consolidado sobre a origem do universo e a evolução da vida, permanece um ponto de fricção significativo. Para muitos, a fé exige uma adesão inquestionável aos relatos literais, enquanto para outros, a Bíblia oferece um significado teológico que não se propõe a ser um manual de ciências naturais. A tensão entre o Gênesis e a biologia evolutiva, por exemplo, não é apenas acadêmica. Ela se reflete na educação básica, na formulação de políticas públicas de saúde e na própria visão de mundo de parcelas significativas da população. O indivíduo imerso nesse contexto, como o estudante de medicina que precisa conciliar a fé com o rigor empírico, vivencia uma tensão existencial constante, onde a verdade revelada compete com a verdade observável. A esfera política é talvez onde a influência bíblica se torna mais visível e estrutural. A ascensão de bancadas religiosas no legislativo e a presença de líderes com forte base evangélica ou católica em posições de poder demonstram que a fé deixou os púlpitos para ocupar as cadeiras de decisão. As pautas defendidas por esses grupos frequentemente giram em torno da preservação de valores tradicionais, interpretados sob uma ótica bíblica estrita. Isso gera um debate intenso sobre o papel do Estado laico. A neutralidade estatal é posta à prova quando códigos morais religiosos são propostos como base para leis que deveriam ser universais e aplicáveis a todos os cidadãos, independentemente de sua convicção espiritual. A dificuldade reside em traçar o limite onde a convicção pessoal termina e a legislação universal começa. No nível comunitário, a Bíblia também atua como um motor de ação social, embora com focos distintos. Enquanto alguns grupos se concentram na defesa de valores morais, outros canalizam a energia da fé para o serviço prático. A caridade, um conceito central nas Escrituras, traduz-se em projetos de assistência a moradores de rua, apoio a refugiados e iniciativas de sustentabilidade ambiental, vistas como mordomia da criação. A ativista comunitária que utiliza os princípios de cuidado mútuo e justiça distributiva encontrados nos livros proféticos para organizar hortas urbanas ou campanhas de alfabetização demonstra uma aplicação da fé que dialoga diretamente com as necessidades imediatas da sociedade, muitas vezes preenchendo lacunas deixadas pelo poder público. O debate sobre a interpretação bíblica em si é fundamental.
A sociedade brasileira lida com uma míriade de denominações e tradições, cada uma com sua chave de leitura. O fundamentalismo, que prega a inerrância e a aplicação literal de todos os textos, frequentemente se choca com abordagens mais contextuais e teologicamente sofisticadas, que buscam entender o texto dentro de seu contexto histórico original. Essa disputa hermenêutica não é meramente acadêmica, ela define quem tem a voz mais alta nas discussões sobre o futuro do país. A forma como o brasileiro lê e aplica a Bíblia determina se ela será uma força de coesão social, baseada no amor ao próximo, ou um instrumento de divisão, baseada na exclusão do diferente. A constante renegociação do significado desse texto milenar é, em essência, a renegociação da própria identidade social brasileira. A hermenêutica bíblica em solo brasileiro não é um exercício acadêmico isolado. Ela é um campo de batalha ideológico que define a aplicação da moralidade no espaço público. A leitura literal, que insiste na inerrância de cada versículo como lei imutável para o século XXI, frequentemente se choca com as complexidades de uma sociedade plural e em constante evolução. Quando a interpretação estrita de textos antigos sobre sexualidade, gênero ou estrutura familiar é transposta diretamente para o Código Penal ou para diretrizes educacionais, o resultado é uma fricção social intensa. O debate sobre o Estado laico nesse contexto deixa de ser uma abstração constitucional e se materializa na disputa sobre qual cosmovisão prevalecerá na formulação das leis que regem a vida de crentes e não crentes. A laicidade estatal, que deveria garantir a igualdade de todos perante a lei, é desafiada pela pressão de grupos que veem na legislação uma extensão de sua doutrina religiosa. A doutora Beatriz Sampaio, socióloga, aponta que essa instrumentalização da fé para fins políticos ignora o contexto histórico e a evolução da compreensão humana sobre justiça e dignidade. Ela argumenta que a Bíblia, em suas múltiplas camadas de interpretação, oferece tanto textos de condenação quanto imperativos radicais de inclusão e cuidado. O problema surge quando a escolha se restringe aos textos que reforçam hierarquias pré-existentes, utilizando a autoridade divina para legitimar resistências a mudanças sociais progressistas. O Dr. Rafael Menezes, teólogo por sua vez, defende que a Bíblia fornece um arcabouço ético inegociável, um fundamento transcendente para a moralidade, que, segundo ele, é o único antídoto contra o relativismo corrosivo da modernidade. Para ele, a tentativa de separar a fé da esfera pública é uma tentativa de esvaziar o cristianismo de sua força transformadora. Essa divergência fundamental sobre o papel da revelação na legislação é o cerne da polarização contemporânea. No campo da ciência e da educação, o atrito é igualmente palpável. A cosmologia bíblica, com sua narrativa de criação em 6 dias literais, confronta a teoria da evolução e a vasta evidência geológica e biológica. Para o estudante de medicina Tiago Nogueira, essa tensão é diária. Ele precisa dominar a bioquímica e a genética, campos que pressupõem um tempo profundo de desenvolvimento planetário e orgânico, enquanto mantém uma fé que, em sua comunidade, é ensinada como um relato histórico fidedigno. Tiago não vê contradição em sua fé, mas reconhece que a aplicação literal das narrativas de Gênesis na sala de aula de biologia gera um fosso entre o conhecimento científico validado e a crença pessoal. A ciência exige a falsificabilidade e a observação empírica. A fé se baseia na aceitação de verdades que transcendem a observação imediata. A escola, como espaço de formação cívica, torna-se o palco onde essa conciliação, ou a falta dela, é ensaiada. Paralelamente, a dimensão da caridade e da justiça social revela uma faceta mais construtiva da influência bíblica. Lúcia Miranda, ativista comunitária, exemplifica como os mandamentos de cuidado com o pobre e o estrangeiro são traduzidos em ação prática e sustentável. Ela não se detém em debates teológicos sobre a literalidade do texto, mas se apoia na ética profética de justiça distributiva para organizar redes de apoio alimentar e projetos de agricultura urbana em periferias. Para Lúcia, a Bíblia é um chamado à responsabilidade ativa com a criação e com o próximo. Um imperativo que exige intervenção direta nas desigualdades estruturais. Essa aplicação da fé, focada na transformação material da realidade, muitas vezes se alinha com pautas seculares de desenvolvimento social, demonstrando que a influência bíblica não é monolítica, mas sim um espectro de aplicações que vão da rigidez doutrinária à militância humanitária. A disputa pela interpretação da Bíblia é, portanto, uma disputa pelo futuro social do Brasil. A forma como a sociedade decide se o texto sagrado será uma bússola moral para a ação individual ou um projeto de lei para a coletividade define o caráter da nação. A tensão entre o que é revelado e o que é descoberto, entre o que é mandado e o que é negociado, permanece no centro do palco brasileiro. O texto milenar continua a ser um agente dinâmico, forçando o país a reavaliar constantemente seus próprios limites éticos, políticos e intelectuais,
numa negociação incessante entre o céu e a terra. A fé, trazida para o debate público, não oferece respostas fáceis, mas sim a complexidade inerente à tentativa humana de viver segundo um ideal transcendente em um mundo material e imperfeito. A incessante ressonância da Bíblia na sociedade brasileira não se resolve em um único espectro de aplicação, mas se manifesta como um campo de forças em constante tensão. O que emerge desse embate não é a vitória de uma interpretação sobre a outra, mas a própria definição do que significa ser uma nação pluralista, onde o sagrado e o secular disputam a hegemonia da narrativa pública. A força motriz desse texto milenar reside justamente em sua capacidade camaleônica de ser ao mesmo tempo fundamento inabalável para a tradição e catalisador para a mudança radical. A laicidade do Estado, frequentemente invocada como barreira contra a imposição de dogmas, é testada diariamente pela vitalidade da crença que se recusa a permanecer confinada ao âmbito privado. As estruturas democráticas, desenhadas para acomodar a diversidade de visões de mundo, precisam constantemente calibrar a linha tênue entre a liberdade de expressão religiosa e a garantia de direitos universais, que não podem ser condicionados a preceitos teológicos específicos. O diálogo entre a fé e a ciência, por exemplo, revela que a maior barreira não reside necessariamente nas descobertas empíricas em si, mas na rigidez hermenêutica com que certas comunidades abordam a cosmogonia. Quando a interpretação se torna um dogma imutável sobre fatos observáveis, o potencial de diálogo se esgota, transformando-se em um impasse estéril. No entanto, a ciência, em sua busca incessante pela verdade verificável, também se beneficia da ética de responsabilidade que muitas tradições bíblicas promovem, especialmente no que tange à bioética e ao uso responsável da tecnologia. A consciência de que o conhecimento carrega um peso moral, uma noção profundamente enraizada em narrativas de mordomia da criação, impede que o avanço científico se torne puramente instrumental. A verdadeira complexidade surge quando observamos a tradução dos princípios éticos bíblicos para a ação social. A caridade, um pilar inquestionável para a maioria das denominações, é o ponto de convergência mais notável, seja na forma de assistência direta, como praticado por Lúcia Miranda, ou na defesa de políticas públicas que visam mitigar a pobreza. A inspiração no mandamento do amor ao próximo transcende divisões ideológicas. O desafio se instala quando essa caridade se transforma em proselitismo, ou quando a aplicação da justiça social se torna seletiva, focada apenas nos grupos que compartilham a mesma matriz interpretativa do texto sagrado. A Bíblia, nesse contexto, funciona como um espelho que reflete as tensões internas da própria sociedade, a luta entre o universalismo do amor pregado e o particularismo das identidades tribais. O futuro da influência bíblica no Brasil dependerá da maturidade com que as comunidades de fé abraçam a pluralidade inerente à nação. Se a intenção for impor uma visão única de moralidade e ordem social, o atrito com as dinâmicas modernas será inevitável e potencialmente destrutivo para a coesão social. Contudo, se a fé for utilizada como uma fonte inesgotável de motivação para a excelência moral, para a compaixão ativa e para o engajamento cívico responsável, ela se consolidará como uma força civilizadora poderosa, capaz de elevar o debate público sem sufocar a liberdade alheia. A Bíblia, em sua essência, oferece um convite constante à autorreflexão e à transformação interior. A sociedade brasileira, ao se debruçar sobre esses textos, está em última instância definindo os parâmetros de sua própria humanidade e o desenho de seu futuro coletivo. A negociação entre o texto antigo e a realidade fluida do século XXI não é um evento pontual, mas um processo contínuo de interpretação e reinterpretação que molda a própria arquitetura da vida pública. A fé não é um mero adendo cultural, ela é um motor ativo que impulsiona a sociedade a confrontar suas contradições mais profundas, exigindo um equilíbrio dinâmico entre a fidelidade à tradição e a responsabilidade para com o presente. A jornada de conciliar a revelação com a razão, a lei divina com a lei humana, é a própria jornada da nação em busca de sua identidade plena. O livro permanece aberto, e a sociedade brasileira continua a escrever seus capítulos em diálogo, e por vezes em conflito com suas páginas. Se a justiça divina te move, inscreva-se e deixe seu like, para continuarmos este debate essencial.